Olá, amigos, tudo bem? Bem-vindos de volta aí. Muito obrigado pela grande audiência que vocês estão me dando aí, tá? Nessa aula Vamos descobrir como aprender inglês sozinho. Interessante esta lição, não? Bem, em primeiro lugar, eu aconselho que você estude frases, não palavras. Isto aguçará sua capacidade de interpretação e raciocínio de forma coletiva em relação ao assunto abordado, seja ele qual for. Outra coisa muito importante quando pensamos em aprender inglês, ou qualquer outro idioma, nunca devemos priorizar a gramática, mas sim o vocabulário como um todo. Não é assim que a maioria das pessoas fazem no dia a dia? Afinal, quem dialogaria com uma outra pessoa preocupada se está ou não usando corretamente o futuro do indicativo ao invés do pretérito mais que perfeito, por exemplo? E o gerúndio? Os atendentes de telemarketing se preocupam mesmo com isso? Claro que não. Se preocupasse, não cometeriam tantos erros primários do tipo: vamos estar transferindo você para tal departamento, ou você vai estar sendo comunicado, etc, etc. Enfim, frases sem sentido algum, mas que entendemos o significado, apesar dos graves erros de gramática, certo? Por isso eu insisto que, ao nos dedicarmos no aprendizado de um determinado idioma, deveremos priorizar, em um primeiro momento, a assimilação do vocabulário do idioma, ok? Muito bem. Bem, em relação às diversas maneiras que apresentarei para conseguirmos aprender inglês sozinho, estas não deverão ser entendidas como uma metodologia única existente, na qual, se começarmos desta forma e continuarmos dessa outra forma, chegaremos a tal e tal resultado. Não é bem assim que funciona, não. Já que, na verdade, cada um de nós possui estilos e capacidades intelectuais diferentes um do outro, correto? Portanto, algumas coisas poderão funcionar bem com alguns de nós e nem tão bem com outros e vice-versa, ok? Legal. Bem, também devo dizer que aprender inglês sozinho nunca deverá ser uma tarefa fácil e muito menos rápida. Não acredite em canais que lhes digam que existem fórmulas mágicas para isso, já que esta tarefa vai lhe requerer coisas como muita dedicação de sua parte, paciência para não desistir no primeiro desânimo, envolvimento com o conteúdo a ser estudado, além de toda a prática adquirida com o tempo necessário para se chegar ao objetivo final, está bem? É importantíssimo dizer também que só conseguiremos qualquer sucesso escutando muito as palavras e as frases que desejamos decorar. Também digo que deveremos ter contatos diários, religiosamente e com o máximo de animação, mas nunca nada imposto ou obrigado. Isto deverá ser realmente espontâneo. E como poderemos ter algum contato com o idioma inglês morando no Brasil? Muito simples. Eu acho que todos sabemos como é, não? Bem, fato é que no passado havia dificuldade mesmo para se conseguir conteúdos em inglês, assim como qualquer outro idioma ou qualquer outro assunto. Entretanto, atualmente, quem não assiste de vez em quando um seriado preferido ou ouve uma música americana na internet? A maioria de nós, não é mesmo? Então, bem, podemos assistir estes filmes e estas músicas com o áudio original em inglês, deixando a legenda em português para o caso de alguma dúvida, certo? Outra maneira legal de também nos conectarmos com o inglês será pesquisando leituras em inglês, de preferência dos assuntos que nos interessam, já que desta forma estaremos juntando o útil ao agradável, tá bom? Uma outra maneira maravilhosa de você se familiarizar com o idioma será configurando seu celular para o inglês, já que, como não podemos negar, os smartphones atualmente parecem fazer parte integrante do nosso corpo. Será uma maneira bem inteligente de induzirmos nossas mentes a pensar em inglês, correto? Você, por exemplo, consegue ficar 30 minutos sem olhar para a tela do seu celular? Eu não consigo. Bem, e outra atitude que também funciona muito bem é você bater um animado papo consigo próprio. Isso mesmo. Não acho que isto fará parecer um louco, não. Não se sinta diferente com esta atitude. Ela funciona com muito mais gente do que você imagina. Funcionou e funciona muito bem comigo até hoje.
Separe boa parte do seu dia para falar com você mesmo. Pergunte coisas, crie diálogos, descreva e escreva a rotina que passou e o que pretende fazer no dia seguinte. Tudo em inglês. No dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, etc. Ou seja, use o inglês para tentar nortear e orientar a maioria de sua rotina, planos e projetos, usando a maior parte possível do seu tempo. Isto mesmo, não estou me referindo apenas ao seu tempo livre, não. Refiro-me a todo o tempo útil do seu dia, trabalhando, estudando, enfim. Tente raciocinar em inglês, mesmo que não domine totalmente o idioma. Lembre-se que nada será mais importante nesta tarefa do que praticar. Em relação aos erros que poderão vir a ocorrer e que certamente ocorrerão, não se preocupe com isso. Lembre-se que ninguém nasce sabendo tudo, certo? Estamos em constante processo de evolução. Só aprenderemos algo depois de muito errarmos e corrigirmos nossos erros. Faça como as crianças, seja desinibido, arrisque-se mais, preocupe-se menos com os erros, aprenda com insistência. Bem, e assim que você perceber que de fato aprendeu uma determinada palavra ou uma frase ou até mesmo um pequeno diálogo, escreva e reescreva este conteúdo em suas anotações, quantas vezes forem necessárias, até que nunca mais saiam de sua mente, está bem? É por aí o caminho. E se eu puder dar uma dica final, eu diria que o grande segredo para aprender inglês ou qualquer outra coisa na vida será a prática constante mesmo. Se você puder praticar algum diálogo com pessoas que estudam ou dominam o inglês, será o ideal, sem dúvida alguma. Mas se isso não for possível, procure algum aplicativo de conversação e pratique. Também será uma excelente maneira de praticar. E uma importante dica final: tente não traduzir as coisas, tente interpretar. Leia o máximo que puder em inglês e o que não entender, não use o tradutor do Google. Pesquise as explicações de uma determinada palavra em um dicionário inglês ao invés do tradutor, ok? Então é isso, amigos. Espero que estas dicas tenham sido importantes para todos vocês. Continue me acompanhando e lembre-se que neste canal há explicações para toda a gramática inglesa. Basta você digitar o nome do canal mais o assunto ao lado do nome do canal. Com certeza você localizará a explicação que precisa. Bem, não se esqueçam de se inscrever neste canal para receberem todas as atualizações e já os convido para assistirem à próxima aula, que já está sendo preparada por mim, onde falaremos sobre as palavras mais compridas existentes no idioma inglês. Eu garanto que será uma lição bem interessante. Não percam. Até lá então. Bye.